Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Hoje no nosso episódio 101, muito emocionada ainda com a nossa informação divulgada no episódio 100, que teremos um livro do Jornada da Calma, comemoração dos 100 primeiros episódios. E hoje eu já estou aqui com o André Spinola e Castro pensando, vai ter que ter o livro 2 para poder ter essa entrevista também no livro. Mas antes de eu colocar o carro na frente dos bois, só dizer que se você quiser participar desse projeto do livro do Jornada da Calma, é só entrar lá no site do catarse.me/Jornada da Calma, você encontra todas as possibilidades de apoio. A ideia é que você participe comigo desse projeto, conte quais são os trechos, as entrevistas mais marcantes, participe desse projeto, seja coletivo feito de verdade, mas esse é o primeiro livro. Vamos pensar no segundo depois. Agora eu quero dar boas-vindas calorosas para o meu convidado, que é muito sorridente, vocês não estão vendo, mas eu estou contando para vocês. André, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom que você pode me receber. Eu conheci o André numa matéria de capa da Boa Forma, recentemente. Eu entrevistei Monja Cohen sobre equilíbrio, como a gente busca equilíbrio nessa situação muito complicada que nós estamos vivendo, desafiadora, para dizer o mínimo. E a Monja me colocou em contato com o André, falando: o André tem fotos minhas, já que a gente está numa pandemia, a gente não poderia fazer fotos novas. O André fez fotos minhas recentemente que ele poderia fornecer para vocês, vocês conversem e tal. Eu já fiquei encantada com as suas fotos, André, e depois eu ali mergulhando na comunidade do Zen do Brasil, descobri no domingo que quem conduz a meditação de Zazen para iniciantes é André, e eu fiquei passada com as coisas que você disse. Mas eu queria te dizer, André, é uma vida dupla que você leva, ou tudo tem a ver agora? A fotografia e a sua dedicação à comunidade budista? Me conta. Não é uma vida dupla, é uma vida inteira, né? Eu cheguei no Zen Budismo por causa da fotografia. Foi o meu professor, meu grande mestre, chamado Carlos Moreira. Ele era um fotógrafo paulista, faleceu ano passado, infelizmente. E foi ele, quando eu estava fazendo aulas com ele, eu me encantei com o jeito dele de ser. ele, ele, ele demonstrava, né? Ele agia de uma certa maneira, ele fotografava de um certo jeito, ele dava aula de uma certa maneira. Eu falei, nossa, esse homem é demais, esse homem é um modelo, que maravilha isso. Eu quero ser assim quando eu crescer, né? Eu já tinha uns 30 anos, mas assim, eu quero ser assim quando eu crescer. E ele fazia meditação transcendental, fazia uns 20 anos, 30 anos, mas ele estava se aproximando do Zen. Ele descobriu o Zen e começou a meditar lá, na comunidade da monja Koen Roshi. E eu estava lá, querendo saber o que é meditação transcendental, o que é esse negócio, isso deve ser bom, eu quero fazer isso. E no dia que eu fui perguntar para ele, no exato dia, que eu fui perguntar para ele, me leva aí nesse negócio de meditação transcendental? Nesse dia, ele anunciou para minha turma que ele estava fazendo zazen num templo zen budista, era lá no perto das clínicas, né? Uhum. E quem queria ir, eu levantei a mão, eu quero ir. Eu nunca perguntei para ele da meditação transcendental, não deu tempo. Ele Foi já direto pro... falou, eu já falei, eu quero. Então foi ele que me levou para lá. Então foi a fotografia que me levou para o Zen, né? Eu estava sofrendo, eu queria alguma mudança para minha vida, né? Eu queria viver uma vida mais tranquila, uma vida mais em harmonia, uma vida mais em paz, né? E o Carlos me levou para aquele lugar lá. E aí foi. Eu achei curioso você falar isso sobre observar alguém, observar, na verdade, como a pessoa age, não necessariamente alguma coisa que ela fala pra gente, né? Mas você começa a ver como a pessoa se sente, como ela se movimenta. Parece que a postura dela já conta alguma coisa, e você fala, eu quero isso aí. Peraí que eu quero isso daqui para mim. E é engraçado porque eu tenho uma ideia de trabalhar com jornalismo e com redação e com fechamento e com fotografia, que ela é muito frenética, né, assim, tem sempre uma demanda de prazo e sempre um jeito, parece que tem uma afobação envolvida, né, e nas imagens que eu vi, que eu recebi suas, eu falei: "Nossa, as coisas estão muito serenas aqui", mas eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa visão que você teve antes, sobre como a fotografia poderia ser e como você vê ela hoje, assim, dá para fazer de um jeito
que não tem essa afobação? Primorosamente no prazo, mas sem a afobação? Tá. Uma das coisas que a gente pratica, não é nem que a gente estuda, não é nem que a gente lê, mas é que a gente é estimulado a praticar. É fazer as coisas com rapidez, sem pressa. Rapidez não é pressa, é diferente, né? Dificuldade não é dor, é diferente. E rapidez não é pressa. Então, se você está focado, focada, presente no presente, você consegue, através de prática, ser rápido, sem ser afobado, né? Eu não vou dizer que isso aí é a solução para um prazo de redação que não é realista. Isso não é a solução. Não é. Acontece, acontece. Mas às vezes acontece, né? Olha, o prazo é esse, a gente sabe que não é realista. O que que você faz? Se você afobar, a sua rapidez ela é estabanada, né? Então você está desperdiçando uma capacidade que você teria de ser rápida, né? Tem uma história boa da monja, quando ela ia voltar do Japão para o Brasil, um dos professores dela virou para ela e falou assim: Olha, você volte para o Brasil e você leve o tempo que você precisar para montar sua comunidade, para montar seu templo, mas seja rápida. Você tem todo o tempo do mundo, porém seja bem rápida. É bastante urgente, tá? Seja rápida, né? Mas às vezes a gente, o que eu acredito e o que a gente pratica é um pouco a gente desinformar, né? Desmontar associações que a gente faz com palavras, termos, sentimentos, ideias. É a gente desmontar e descondicionar certas maneiras que a gente lida com certas palavras. Porque essas palavras são as palavras que a gente escolhe de acordo com a atitude que a gente tem de vida. Aquilo que a gente pratica, né? Então, quando eu via o Carlos, é como eu vejo a monja Koen Roshi, minha professora. Ela é minha mestra, né? Eu vejo como ela age e tem a ver com o que ela fala e tem a ver com o que ela pensa. É tudo coerente. Não, não tem, né? Não tem aquela hora que você fala, Falhou. não tem, Aí acho que não. Aham. né? E o Carlos era assim para mim, né? A gente via ele se movimentar, ele agir, ele responder, ele fazer, ele fotografar, a gente via. É o que você falou. Você falou muitas vezes, André, de prática, né? Tem uma prática, tem uma prática que a gente se dispõe. E eu concordo com Sim, você, quando a gente está. Eu acho que é escolher a palavra certa, né? A gente escolhe os nossos professores, a gente fica de olho, a gente escolhe com quem que a gente quer aprender, e eu me identifico com isso que você falou. A hora que a gente vê coerência, né? Essa pessoa ela não tá querendo me enganar, ela tá praticando aqui o que ela tá me falando, ela sente coisas que são parecidas com o que ela fala, não é que ela tá falando da boca para fora, eu percebo que isso tem consistência, tem verdade, e a gente começa a praticar para alcançar esse lugar, né? Mas eu me coloco no sim. lugar de praticante, né? Iniciante. Então eu estou aqui praticando. E aí eu vejo inconsistências em mim. E tem horas que eu tento e não consigo. Tem horas que eu vou e aí não vai. Aí tem essa. E quando eu vi justamente na condução que você fez, muito bonita, da prática para iniciantes no Zazen, eu percebi que tem um rigor do jeito bem bonito, assim, da palavra, um rigor que é proposto, que você faça de maneira primorosa tudo que está sendo pedido ali, mas também, ao mesmo tempo, tem um carinho que a gente recebe que tudo bem, se por enquanto ainda você não chegou lá, você está tentando e isso já é bom. Como foi para você, assim, para dar passos, desde quando você não sabia nada até o que você já sabe hoje, até os passos que você vê que ainda tem que dar? Pergunta simples, né? Claramente, mas eu confio em você. Porque, né, para uma pessoa que se considerava assim, preciosista demais como é que a gente fala? Eu nem lembro mais como fala essa palavra, que você quer tudo certinho demais, né? Perfeccionista? Sim. Perfeccionista demais, né? Eu sempre me considerava assim, né? Uma pessoa
preciosista, perfeccionista, tem que ficar bom, tem que ser o melhor, tá, tá, tá. E ao mesmo tempo, tem aquele outro personagem que é eu não consigo, né? Eu sou uma pessoa limitada, eu não consigo, coitadinho de mim. Então tem esses personagens, né? Que na prática, no zazen, nos nossos estudos, na nossa vivência, a gente identifica em nós. Eu não nego, não reclamo que existe, mas eu percebo como funciona. Lá vem o coitadinho, lá vem o perfeccionista. Ó, atenção, fica atento porque, né? Então, assim, durante a minha prática, eu me exigi muito. O chicotinho na mão, né? Em punho. Em punho. Mas do mesmo jeito que a minha professora tinha uma doçura muito grande para falar, meu, menos, né? Mais leve, né? Larga a mão disso, porque isso é o seu ego pequeno funcionando. Vamos largar a mão desse negócio. A gente tem coisa mais interessante para fazer do que ficar dando atenção para isso, né? Ao mesmo tempo que tinha essa doçura, tinha uma cobrança muito grande e muito rígida, porque a monja Coen é rígida. É isso que você viu no Zazen, eu não inventei. Eu não invento o que eu faço lá, né? Eu continuo uma coisa que eu aprendi, né? Que eu treinei, que eu fui treinado, né? A gente transmite. Isso que a gente fala. Eu não invento aquelas coisas que eu falo para vocês. Eu não inventei aquilo, né? Eu transmito, porque assim tem sido há quase 2.600 anos. Eu transmito. A mim foi transmitido e continua sendo transmitido. E eu vou transmitir, né? Então, assim, no começo eu me exigia muito, dava desespero, dava choro, dava tudo. Mas faz parte. Faz parte. Até você aprender a lidar com isso. Essa sua pergunta é muito legal, porque 2 ou 3 dias atrás, uma aluna nossa lá do Zendô, quarta-feira eu oriento o grupo de estudos de Zen Budismo, né? Que é como se fosse a turma 3 lá que tem, né? Tem introdução, intermediário e grupo de estudos. Então eu oriento, mas a monja Coen está ali me supervisionando, me orientando. Então você falou, eu sou estudante, eu também sou. Mas você não é professor? Sou. Mas você é estudante? Sou. Sou estudante também. E uma Também. das nossas alunas, que eu tenho uma conversa mais próxima, né? Ela é médica e ela cuidou de mim quando eu fraturei a coluna, né? E ela me orientou agora quando eu tive Covid. Então eu tenho já um relacionamento com ela, fora do espaço das aulas. Então ela me mandou um zap e falou assim: Genzo, olha, dei uma escorregada essa semana. Eu estou estudando, eu estou praticando, está tudo tão legal, eu estou conseguindo, eu percebo. Tipo, tá demais, mas, meu, eu tô tão chateada. Dei uma escorregada e foi tão ruim, foi tão terrível. Eu rodei a baiana, eu me destemperei, eu ofendi, agredi verbalmente alguém, eu levantei o tom da voz, tudo errado. Tô muito envergonhada, tô muito chateada. O que que eu faço? Cara, que maravilha. Aí não entendeu nada, né? Peraí que deu tilt, não entendi. Brian. Nossa, que maravilha, meu. Que bom. Que bom que você, no meio da rodada da sua baiana, você percebeu o que estava acontecendo, você parou a baiana de rodar naquela hora, você botou a baiana para rodar para um outro lado e você se desculpou, você minimizou o dano que você estava fazendo. Quer dizer, você adquiriu a capacidade de, no momento que a coisa desanda, você perceber e agir. Você está no caminho, tá tudo, não aconteceu nada de errado esse dia. Porque se você pensar que o errado foi se desviar, já errou. Já errou, né? E aí orientei ela desse jeito, porque foi assim que me orientaram, né? E falei para ela, o melhor de tudo é que você está envergonhada. Porque é sinal que você sabe, que você entende o valor das suas ações. Não é que você errou e falou assim, deixe para lá, tá tudo ótimo. Isso é errado. Você tem noção que você não quer ser assim. Então comigo, ô Helena, foi exatamente assim.
Então, é muito legal chegar onde eu estou agora, que eu sou estudante e professor, porque eu achava que ia ser muito. Eu tinha medo de orientar, tinha medo de ser professor no Zen. Eu sempre me acho que eu não tenho ainda a experiência necessária. Mas quando as pessoas vêm falar comigo sobre o que elas estão passando, é o que eu passei. É o que eu passei. Só lembrar. Você lembra. Só, aí fica melhor, sacou? Nossa, é muito legal ouvir isso, assim, porque quando a gente pensa numa tradição de tantos anos, né? Você falou mais de 2.000 anos, 2.600 anos, a gente pensa como as coisas chegaram até aqui, né? Como esse telefone sem fio funcionou? Como é que a gente conseguiu não perder o ensinamento e a sabedoria que estava contida lá atrás até hoje? Só que você descrevendo isso, assim, a gente passa pelas mesmas coisas, né? Cada um, claro, tem o seu caminho, né? Tem as coisas como acontecem naquele momento, e aquele momento é singular, só que não é tão diferente. A gente faz coisas bem parecidas, né? A gente tem dificuldades nos mesmos lugares, É. tem um. eh, eu queria te perguntar, antes de chegar ao Zen, você falou lá da aula de fotografia, quando você começou a prestar atenção. Você seguiu outros caminhos espirituais antes de encontrar, ou esse foi o primeiro e você logo tinha certeza que era por esse caminho mesmo? Tá. Não foi o primeiro, mas eu queria comentar uma coisa que você falou que eu achei tão interessante. Como é que é esse telefone sem fio de 2.600 Sim, anos? Ele é um sim. telefone sem fio maravilhoso, né? A gente chama isso de linhagem. E a gente diz que a transmissão do Zen, ela se dá face a face, né? Quando a Roshi me transmitiu, ela transmitiu o Dharma para mim, ela falou assim: agora você pode ensinar. Foi face a face. É um reconhecimento, né? Quando reconhece alguma coisa, fala: tá bom, agora você pode, vai lá falar, vai lá dar aula, pode ir. Então, há 2.600 anos que face a face existe esse reconhecimento no outro. E fala: tá, vai, agora vai lá, continua. Mas continua, mas dê continuidade, né? Não pare em você. Não pare em você. Enfim. Mas a hora que você falou isso do telefone sem fio, ele Não, é um telefone sem fio maravilhoso, né? é Face a face. demais. Mas eu que agora vou ter que embaralhar todas as ordens aqui. Ouvinte, obrigado pela generosidade e gentileza de entender o fluxo de uma conversa. Mas é que você falou uma palavra que eu tenho muita curiosidade de entender. O que que é o Dharma? O que que é transmitir o Dharma? O Dharma, a palavra Dharma a gente usa de duas maneiras, né? Dharma pode ser os ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? Que é o fundador, né? O mestre que ele nem fundou o budismo, né? Fundaram para ele, né? Ele descobriu alguma coisa e começou a ensinar, né? Buda não era budista, né? Buda era Buda, era uma pessoa, né? Mas enfim, então os ensinamentos de Shakyamuni Buda, a gente descreve esses ensinamentos como o Dharma de Buda. Então, vamos ter uma aula sobre o Dharma de Buda, vamos estudar o Dharma de Buda. Mas Dharma também é a lei verdadeira, é a lei que rege tudo o que acontece. Esse é o Dharma, né? Então, tem duas maneiras da gente usar essa palavra. Então, a Aroshi me transmitiu o Dharma, né? Então, ela me transmitiu, ela reconheceu que eu estou apto a ensinar, né? Mas a gente também usa o Dharma nessa outra esfera, né? Mais ampla, né? Tudo que existe é o Dharma em manifestação. Então, o Dharma é a lei verdadeira, é a lei que rege tudo isso aqui que está acontecendo, né? Dessa conversa aqui a tudo mais. O passarinho que acabou de voar ali na minha janela. Tudo. É isso. Nossa, entendi. Às vezes eu fico intrigada com essas palavras que tem horas que eu olho e falo, mas por que as palavras são tão difíceis, né? Por que que os termos são tão difíceis? Aí eu penso, são difíceis para mim, né? Porque eu não me dediquei a, a desvendá-los, assim. Só que Não, e talvez, nos... Helena, porque você não use essa palavra Dharma, mas você usa outra. Sim.
Então, agora sobre as outras palavras e os outros caminhos. Você disse que não foi o primeiro caminho que você buscou, a primeira, Não, a primeira saída que você tentou ali nesse labirinto que a gente vive. Eu queria que você contasse um pouco sobre como foram esses outros caminhos e como você identificou essa sensação de que é aqui que eu devo ficar. Eu reconheço que existem beleza. outras possibilidades, mas esse é o meu caminho. Beleza. Eu fui uma criança carola. O meu pai, ele é ateu, ateu de bandeira, assim. Ateu, Convicto. ateu Aham. on a mission, né? E a minha mãe é uma católica brasileira não praticante que, como nós todos, já fomos algum momento da nossa vida, né? Não pratica, mas tem ali aquela referência cultural do catolicismo, né? Então, na minha casa não tinha ir à missa, não tinha nada disso, e um dia eu inventei que eu ia à missa. Inventei isso. Eu morava lá num lugar, lá na Barra da Tijuca, um condomínio, tinha missa aos sábados na escola do condomínio. Não tinha uma igreja lá, mas tinha uma escola. Sábado, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, alguma coisa assim, tinha missa. Eu inventei que eu ia. Eu comecei a praticar fervorosamente, assim. Não sei da onde vem, não sei. Uma Enfim, vocação. vai, vai saber, Vai saber. né? Vai saber. E isso eu não devia ter nem 12 anos de idade, talvez um pouco antes, 11, 12 anos de idade, eu comecei a missa todo sábado. Rapidinho eu sabia a missa de cor, confissão, tudo. Pacote completo, pá, legal. E isso foi mais ou menos até eu fazer uns 16 anos. Aí naquela época, 16 anos, aí pronto, né? Aí já começa, né? Não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, isso aqui não funciona, isso aqui não gostei, já viu, Uhum. né? Eu fui deixando, eu vivi uma fase da minha vida de muita culpa, porque eu passei a ser aquele católico que só rezava para Deus quando a coisa apertava, né? Deus, por favor, me ajude, porque agora, sacou? E isso me incomodava bastante, e eu fui deixando isso para trás, e eu fui parando de praticar uma espiritualidade, uma religiosidade. Aí, enfim, fiz a minha faculdade de jornalismo, né? Sou jornalista de formação. Fui para os Estados Unidos estudar fotografia numa faculdade de fotografia. E na volta para o Brasil, como é que foi isso tudo? Eu não tinha nenhuma prática religiosa quando eu voltei para o Brasil em 96. Em 98 eu vim para São Paulo. E fui trabalhar, fiz curso Abril. Não sei se você chegou a ter curso Abril na sua época, se você, não sei. Tinha na minha época, mas eu não fiz. Eu fui de estagiária direto para repórter, não fiz curso Abril. É uma Minha filha, que tristeza, é uma tristeza. tristeza. Eu queria ter feito, eu queria ter feito. Eu não vou mentir para você, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida, mas foi muito É gostoso. festa atrás de festa, gente. Vou te contar. Quem fez curso Abril tinha muito Basicamente. aprendizado envolvido, mas tinha muita festa. Uma festa e uma família que se formava para as pessoas que vinham de fora, né? Eu vim do Rio, enfim. Mas você foi direto para repórter, meu filho. Você tinha outra capacidade, você já estava em outro lugar. Deixa isso para lá. Mas enfim, aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha uma prática religiosa nem espiritual, nada disso. Eu fiz curso Abril, comecei a trabalhar como freela, mas me convidaram para ir trabalhar no estúdio fotográfico de uma agência de publicidade chamada W Brasil. E eu fiquei na W de 98 até 2003. Não dava mais para freelar para Abril, nem nada. E eu estava bem infeliz, eu não gostei da publicidade, eu não tenho temperamento para aquilo. E comecei a ficar muito infeliz. Muito, 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 muito. E em 2002, eu resolvi parar tudo. Parar tudo que eu estava fazendo. Parar um namoro, parar o trabalho, parar tudo. Falar assim, agora eu vou tirar férias, eu vou pensar na minha vida. Eu fui fazer o caminho de Santiago de bicicleta. Não por um motivo esotérico religioso. Não. Todos lemos o Paulo Coelho com 15 anos, tá tudo bem. Sim. Mas não era essa a pegada. A pegada não era essa. A pegada era, lá é um lugar que eu sempre quis ir e eu vou usar para refletir. Mas quando eu voltei, Helena, é um milagre por dia no Caminho de Santiago. É um milagre por dia. É um por dia. Então quando eu São voltei, eu muitos falei, dias, hein?
32, 34, sei lá. Eu falei, cara, vou voltar para. Temos 9 minutos. Vou voltar para a espiritualidade, vou voltar para a religiosidade. Não vai dar. Onde é que eu sabia praticar? Catolicismo. Então eu passei a frequentar os beneditinos lá, do São Bento. Então passei a frequentar lá, ia à missa, estudava as coisas. Eu sou meio CDF, estudava, ia à missa, estudava e tal. Mas não batia, Helena. Não batia, não, não. Começou tudo de novo. Não, isso não, isso não, não, isso não, isso não, isso não. E foi nessa época que eu estava fazendo aula com o Carlos, quando os beneditinos não estavam funcionando. E Entendi. aí o Carlos me levou. Aí eu falei, não, então eu não vou mais para o catolicismo, eu vou meditar com esse cara aí, vou buscar a espiritualidade nisto. Só que não foi, né? Ele me levou para o Zazen. Meu primeiro Zazen foi a coisa mais horrorosa da minha vida, eu odiei, achei aquilo horroroso. Ficar sentado, quieto, olhando para uma parede, falei, eu não volto mais aqui. Eu quero bater nessas pessoas todas antes de ir embora, tudo louco. Eu não quero mais. Isso aqui é horroroso. Mas ficou uma coisa, né? Eu voltei. Eu fiz de novo. Eu voltei. Fiz de novo. Nunca foi fácil no começo para mim. Sempre foi ruim. Sempre. Mas alguma coisa, tipo, meu, faz. E isso já era um sinal para mim que era ali. Mas aí um dia eu fui numa palestra da monja. Imagina, a monja Coen, em 2003, ela dava palestra toda quinta-feira, ou toda terça-feira, não me lembro mais, terça-feira. 3 pessoas, Nossa. para 5 pessoas, para 4 pessoas, para 2, para 8, não interessa, toda terça-feira. E eu sentei numa palestra nesse dia e ela começou a falar sobre os ensinamentos de Buda. E tipo, nossa, é aqui. Aqui é minha casa, cheguei na minha casa, isso aqui tem a ver com o meu temperamento. Mas entende, Helena? Não é que assim, este aqui é o bom. Porque se eu Uhum. falasse isso é o bom, é um julgamento de valor. Isso aí, entendeu? Está baseado num ponto de vista só. Mas não, 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 não. Eu ouvi ela falar e falei, isto é bom para mim. O meu temperamento bate com isso aí, ó. Não é que o Buda falou uma coisa mais inteligente que outras pessoas. Não, não. Eu não gosto de pensar assim, né? Mas assim, bate comigo, é o meu temperamento. E aí eu tive essa noção, aqui é minha casa. Eu cheguei em casa. Pronto, eu não preciso mais procurar, eu tô onde eu queria estar. Dificuldade, não interessa. É aqui. E aí foi. E foi Faz ficando mais 18 anos. fácil nesses Lógico, 18 anos? Foi ficando mais simples. lógico, lógico, Tenho esperança, então. Muito bom. claro. Mas é claro, porque você insiste, você faz, você se coloca, você. Meu, se você faz e você repete, você não para de fazer, fica simples. E fica melhor, e fica mais gostoso, e às vezes fica horroroso, e às vezes fica fácil, às vezes é bonito, às vezes é super triste, mas nada é fixo, nada é permanente. A gente aprende a só não se agarrar nisso, né? Tem zazen's que são terríveis hoje, para mim, e outros que são, nossa. E tem aqueles que a gente não sabe como são, e esses são os, né? É tão bom, né? Quando a gente. Eu percebo essa vontade da mente de ficar falando isso é bom, isso é ruim, isso é mais ou menos, isso deveria ter sido assim, isso deveria ter sido assado. E tem uma hora que você parece que pausa tudo isso e só fala, cara, só como é. É só como é e como é bom. E é engraçado porque é a sensação que eu tenho sempre terminando um Jornada da Calma. Falo, tem horas que eu termino e falo, meu Deus do céu, como é que será que o ouvinte vai ouvir tudo isso daqui? Será que ele veio com a gente? Eu falo, não veio porque rolaram coisas lindas aqui, tudo bem, e foi do jeito que foi e como tem que ser. E É, isso é muito bonito, eu acho que tem posso dizer que tem um pouco de zen nisso também, numa conversa? tem zen, tem o que você quiser, o nome que você quiser dar, né? Mas claro que tem, né? Tem a vida se manifestando, né? Tem a gente tentando fazer alguma coisa boa, transmitir alguma coisa boa, que não fique só com a gente. Isso é lindo, né?
Isso é bonito. Isso é Eu não bonito. sabia muito ver essa boniteza 18 anos atrás. Mas a monja foi me ensinando. Eu comecei a ver. André, quanta boniteza eu vejo em você, nos seus ensinamentos no da monja. Fico muito grata à sua presença aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela sua existência, sua conversa e sua entrega. Estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Tomara que a gente possa ajudar, né? Que a gente possa passar para adiante alguma coisa boa. Tomara que essa linhagem continue, todos esses ensinamentos sejam transmitidos. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, de número 101. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança. Lembra, se quiser comprar o livro do Jornada da Calma, participar desse projeto, vai lá no site catarse.me/Jornada da Calma e já começamos a campanha para o segundo livro, com o episódio 100 a 200, porque esse papo merece ir para o livro, certamente. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda. Um beijo, tchau, tchau.